Então, né, voltando, eu tento tirar esse então, né, mas nunca consigo. Voltando, né, para a correção das nossas atividades, professora tem muitos polos participando. Tem sim. A professora diz que os polos boa. estão animados, né, e as atividades, hoje temos duas, né, que podemos ajudá-los nas respostas, só que as duas últimas, a 3 e a 4, é pessoal. E eu gostaria de ter esse retorno de vocês, assim, né, ver o que vocês entenderam. Vamos para a primeira atividade. Podemos afirmar que o elemento essencial da linguagem de expressão do cinema ou são os estúdios, a realidade, as imagens, os cenários artificiais. Lembrando que quando a gente estava tendo a aula, a gente verificou que os elementos essenciais, né, para o cinema é a realidade. Por quê? Porque o cinema trabalha em cima da realidade. A gente já batemos várias vezes nas teclas, que mesmo quando o cenário é artificial, eles tentam trazer o máximo possível para a realidade, para trazer essa sensação de realidade, né? Então, o cinema, ele é formado por sons e imagens, porém, um dos elementos essenciais é a realidade. Então, quando a pergunta fala assim, ó, podemos afirmar que o elemento essencial da linguagem de expressão do cinema então aqui é letra B, realidade. Professora? Então, vamos registrar aqui a opção correta marcada aqui pela Nielve. Nielve não informou quem foi o aluno que respondeu a letra B, né? E o Joel informou que a Fernanda marcou a letra B. Então, nossos agradecimentos aí aos dois alunos pela participação. Parabéns, Fernanda. Então, lembrando que nosso cinema é formado por sons e imagens, porém um dos elementos essenciais é a realidade, que foi aquilo que viemos conversando, né? Que a realidade, ele tenta passar isso, né, para os telespectadores, e mesmo quando o cenário é artificial, eles tentam trazer o máximo possível da realidade para quem está assistindo o filme ter essa sensação. Então, é a letra B. A 2 o que é linguagem cinematográfica? E aí, professora, alguém respondeu? Sim, vamos começar pela resposta da Nielve, questão 2. São inúmeras possibilidades do olhar que a câmera cria. As múltiplas formas de aproximação, distanciamento e movimentos que permitem quando percorrem grandes distâncias, indo de um ponto de vista a outro na mesma tomada. Essa aqui é a resposta encaminhada pela nossa colega Nielve, lá de Guajará-Mirim. A outra resposta é da Fernanda, encaminhada pelo nosso colega Joel, que diz o seguinte: é o resultado de um processo de elaboração que envolveu muitas escolhas e precisou de certo tempo para tornar-se linguagem global como é hoje. Ainda temos aqui, deixa-me ver, referente à questão 2, novamente aqui a participação agora da Jennifer, que diz o seguinte: a Jennifer de Costa Marques, foi o Joel que encaminhou. As inúmeras possibilidades do olhar que a câmera criou, as múltiplas formas de aproximação e distanciamento que vão dos enormes planos gerais aos planos detalhes. Os enquadramentos e movimentos que as novas tecnologias de captação de imagens permitem quando percorrem grandes distâncias, indo de um ponto de vista a outro na mesma tomada, deram origem à linguagem cinematográfica atual. E ao mesmo tempo alteram irreversivelmente a própria percepção visual das pessoas e por isso a própria realidade em que vivem. Tudo isso acontece, só um minutinho, no mesmo espaço, 4x3 das telas, que permanece inalterado enquanto objetos, pessoas, detalhes aumentam ou diminuem à frente do espectador, que é acostumado com a forma de expressar que o cinema inventou, pois já nasceu mergulhado nesse universo de imagens criados pela linguagem cinematográfica. Então, Nielva, eu quero aqui registrar, ela está me pedindo, para parabenizar a Joana, que fará aniversário dia 23, e a Roseli dia 24. Então, Joana e Roseli, nossos votos de um feliz aniversário, com muita saúde, paz e felicidades, e que todos os sonhos de vocês possam ser realizados nos próximos dias. Parabéns às duas. E, assim, muito sucesso, saúde, dinheiro,
amor, tudo isso, né, para vocês. E as respostas estão todas corretas. Professora, você poderia repetir só a segunda, que... de a preferência de algum polo? De algum polo. Tá. Sem ser a primeira que você falou, a segunda. A que segunda? É possível... que a aluna colocou, é possível. Deixa eu ver aqui, porque eu li 3, né? Eu li Danielvi, da Fernanda. A segunda é da Fernanda. Da Fernanda diz assim: é o resultado de um processo de elaboração que envolveu muitas escolhas e precisou de certo tempo para tornar-se linguagem global como é hoje. Isso. Então, assim, Fernanda, a sua tá correta também. Aqui eu coloquei no quadro, só para deixar claro que aqui eu coloquei no quadro, tá parecidíssima com a das meninas, porém a sua também tá correta, porque ela é esse resultado também, entendeu? Tanto poderia ser igual à sua ou igual à das meninas, ok? Então assim, parabéns às três, tá corretíssima, vocês pegaram bem, né? Vocês conseguiram entender bastante conteúdo, porque assim, por mais que tenha copiado partes da resposta do material de estudo, isso daí para vocês chegarem até lá, lembrar da pergunta, chegarem lá naquela resposta, eu sei que vocês tiveram bastante esforço, ok? Então aqui, ó, linguagem cinematográfica são inúmeras possibilidades do olhar que a câmera criou. As múltiplas formas de aproximação, distanciamento e movimentos que as novas tecnologias de captação de imagens permitem. Lembrando que esses movimentos, vocês poderiam ter falado assim, que a linguagem cinematográfica as inúmeras formas que a câmera criou, entrando nossos planos, né, nossos enquadramentos, poderiam ter citado alguns planos, né, como o closer, né, o primeiro plano. Então a gente tinha bastante planos também que poderiam ser citados. Então, parabéns às três, vocês conseguiram, né, responder correto. E é isso aí, gente. Vocês têm que pensar que a linguagem nada mais é do que a tecnologia usada, né, a linguagem cinematográfica, que é o olhar da câmera, né, para o ambiente, para a pessoa, ok? Vamos para a terceira. A educação escolar ainda está centrada na escrita e na oralidade das aulas expositivas que os professores ministram. Assim, o filme, que é imagem e som, chega ao ambiente escolar como ilustração, anexo e acessório do texto. Qual a sua opinião na utilização do cinema como veículo e ferramenta de ensino-aprendizagem? Bom, esse foi um ponto que a gente bateu bastante, né? Desde a aula passada, eu acho que desde quando a gente começou, né? A nossa aula de audiovisuais. Na questão dos filmes, né? Voltados para a educação. Então, eu acho que não há dificuldade alguma para vocês expor, né, a opinião de vocês nessa questão. A gente debateu um pouquinho antes, né, de sair, para vocês fazerem atividades. Alguma resposta, professora? Temos aqui a resposta da aluna Fernanda, encaminhada pelo nosso colega Joel, e ela diz o seguinte: o cinema como veículo e ferramenta de aprendizagem vem para complementar o aprendizado do aluno com o que ele já possui através das imagens e sons, que faz com que o mesmo lembre o que foi dito pelo professor e faça essa ligação na sua aprendizagem. Então aqui é a resposta da Fernanda. Obrigada, Fernanda, aí pela tua participação, e é interessante essa tua reflexão, né, mostrando mais uma vez aí a importância do cinema enquanto veículo e ferramenta de aprendizagem também. Foi perfeita, Fernanda, sua colocação. É isso mesmo. Então, o professor também, né, ele tem que lembrar que tem que pegar esse filme e trazer, né, voltado para sua matéria, voltado para aquela faixa etária, né. E então, vamos ficar aí registrado a resposta da Fernanda, que está ótima, ok? E é isso aí, gente. Vocês pensarem aqui, ó, minha opinião, utilizando como cinema veículo de ferramenta de ensino e aprendizagem. O que a gente pode pensar disso? Pode pensar o quê? Que isso é importante, como debatemos anteriormente, que isso engrandece, né, enriquece o conteúdo do professor. Isso daí, o filme, ele não vai substituir a aula, ele vai incrementar, ele vai, né, ser um anexo, um complemento. E o que o aluno não conseguir aprender durante o conteúdo, ele consegue absorver melhor na hora que ele vê um filme, né, um audiovisual, ok? Vamos para a quarta questão.
Você concorda com a afirmação de que o filme tem a mesma estrutura da vida? Explique sua resposta e coloque no seu memorial. E aí, vocês concordam que o filme tem a mesma estrutura da vida? Concorda, professora? Sim, muitas vezes, né, considerando a temática, ele se assemelha a alguns pontos, alguns aspectos. Isso mesmo. Chegamos a citar até que o filme, ele faz parte, além da estrutura da vida, que ele tenta demonstrar a mesma estrutura, isso daí é algo que é planejado, né? Ah, vamos falar de um cotidiano, vamos falar de numa situação que aconteceu no mundo, vamos falar de uma situação que pode ocorrer. Por quê? Porque isso daí traz a realidade, né, para os nossos dias. Então, quando pensamos assim, eu vou assistir um filme que fala sobre o amor de dois jovens. Isso daí é algo que acontece mesmo no nosso cotidiano. Eu vou assistir um filme que retrata uma escola americana. Isso daí também, né, acontece, né? A escola americana é o nosso exemplo, né? Hoje, quando assistimos a maioria dos filmes que falam sobre escolas, que demonstram, né, a realidade da escola, são escolas americanas. Então, nossas escolas se baseiam nela. Lembrando que um dia, quando eles criam o filme retratando o país deles, eles estão querendo mostrar, né, como funciona. E assim somos nós. Quando queremos retratar nosso país, é só criar um filme para eles conhecerem melhor, porque às vezes não temos a oportunidade de ir lá. Mas daí, quando a gente vê uma realidade no filme, quem nunca... Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que foi para os Estados Unidos e ele disse que nunca imaginou que a realidade do cachorro-quente nos Estados Unidos fosse que nem acontecesse nos filmes. Por quê? Porque ele disse que todo lugar tinha, né? Era mais fácil comer cachorro-quente, era mais fácil comer nas barraquinhas e mais barato. Então, assim, onde ele aprendeu isso? Nos filmes. Então, o filme, sim, ele mostra, né, retrata a estrutura da vida real. Né, professora? Exatamente. E os filmes americanos, eles seguem um padrão. Muitas vezes eles apontam realidades que acontecem aqui também no nosso meio. A questão dos conflitos entre alunos, as gangues. São vários pontos abordados através do filme, até de uma forma, como nós já dissemos aqui, pedagógica de abordar o problema. E muitas vezes esses filmes são bem aceitos, são bem vistos aqui, porque exatamente, né, reflete um pouco do que vivemos. Então é isso. Essa daqui foi nossa, né, finalização do audiovisuais. Espero que vocês, né, tenham compreendido, estejam levando isso daí para a realidade de vocês. Não esqueçam de registrar as nossas aulas no memorial, né, professora? Exatamente. O memorial é aquele diário de bordo que diariamente você registra seus sentimentos, emoções, preocupações, alegrias, conquistas. É onde você vai registrando diariamente o que você aprendeu. E com isso você depois vai lendo, vai relendo e vai chegando a compreensões interessantes nesse processo, nessa caminhada. Então a gente sugere que você não abra mão do memorial. O memorial é importante nessa etapa de formação. Ok. E tenham um bom dia. Até nossa próxima aula. Parabéns às meninas, né? Exatamente. Vão fazer aniversário aí, mandem bolos, chocolates. É a Joana e a Roseli. Parabéns às duas, muita felicidade para vocês duas, ok? E em nome de todos aqui nós queremos desejar uma ótima semana, com muita luz, com muita paz e até o nosso próximo encontro. Até o próximo, gente.